Olá pessoal, meu nome é Renan, aqui é o canal Qualidade à Vista e hoje vamos falar sobre a implantação do sistema de gestão da qualidade. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sino pequenino aqui embaixo para novos vídeos. Então pessoal, hoje a gente vai falar sobre a implantação do SGQ, o Sistema de Gestão da Qualidade, como é feito cada passo, de uma forma bem resumida e bem simples, para um fácil entendimento, tá bom gente? Então, assim, independente se você for um consultor de gestão da qualidade, se for um profissional contratado da empresa, primeiro passo é o diagnóstico. O diagnóstico como é feito? Primeira coisa é conversar com o pessoal da alta direção da empresa para entender o problema que se encontra, os problemas que a gestão entende que estão afetando todo o seu processo. É como se fosse, gente, uma consulta no médico. Então, você vai no médico, olha, eu estou com dor de barriga. O médico ele não vai te dar, toma esse remédio, não. Ele vai fazer várias perguntas, ele vai fazer questionamentos, dependendo dos exames, né? Aí sim ele vai te dar um diagnóstico do que é preciso ser feito, o tipo de remédio, enfim, né? Então, assim, é a mesma coisa na implantação do SGQ. Tem que entender qual é a dor de barriga, né, do gestor, quais são os problemas na empresa, e você vai analisar tudo isso para sim dar um diagnóstico para ele do que é necessário ser feito. Como você faz o diagnóstico? Primeira coisa, você tem que entender o processo, a etapa de mapeamento. O mapeamento é você entender todo o processo, como ele inicia e como ele finaliza. E inicialmente você tem uma visão mais macro, né? O macro o que seria? Você ter uma visão ampla de como o processo funciona. Então eu começo nessa etapa, na segunda etapa, terceira etapa, o que cada etapa faz, e você tem um fluxo daquilo, né? De como é feito todo o processo. Aí depois você faz de uma forma mais detalhada, que é a visão micro. A visão micro é você pegar uma etapa, né, e visitar um setor, passar o dia lá para entender cada passo, o tempo que leva, os recursos necessários, as informações que chegam nesse setor, as informações que esse setor passa adiante, riscos e oportunidades. Então, assim, algo bem detalhado mesmo nessa etapa de mapeamento. Que você precisa entender isso para poder passar um diagnóstico definitivo para a autodireção. É lógico que no decorrer do projeto que você está implantando, pode ser encontrados novos problemas ou novas soluções. Só que nessa parte de mapeamento é muito importante para você entender mesmo cada detalhe do que é feito no processo e começar a ter uma visão do que impacta, né, um setor com o outro e no resultado final também. Finalizado o mapeamento, é hora de elaborar o escopo do SGQ. Então, assim, o escopo é o que é feito na empresa, o que é feito que vem ser incluído no sistema de gestão da qualidade. Então, ela quer incluir somente fabricação, então vai ser só a fabricação. Ah, eu quero incluir comercialização. Comercialização, porque às vezes a empresa não fabrica, ela pode distribuir. Então, o escopo é o que é feito na empresa que vai estar incluído no sistema de gestão da qualidade. Feito o primeiro diagnóstico, mapeamento, definição do escopo do SGQ, é hora de mostrar o que? O cronograma final para a autodireção do que é necessário ser feito para a implantação do SGQ. Nesse momento, a autodireção junto com o RH tem que começar a engajar os colaboradores todos, que a cultura da qualidade está sendo implantada naquela empresa. Então, assim, mostrar, vamos implantar aqui um sistema de gestão da qualidade e essa nossa nova filosofia. Então, começar a fazer o pessoal entender a importância disso, que o que vai ser implantado, que vai ser tudo uma questão de melhoria, né? Que a ideia mesmo da SGQ é a melhoria contínua. Então, o pessoal entender como é importante ter essa cultura implantada. A segunda fase da implantação do SGQ é a implementação e a padronização. Então, assim, você fez o mapeamento. Então, você já entende como o processo funciona, você tem anotado cada passo, tudo que é necessário. Então, baseado nisso, você vai ter a criação das instruções de trabalho, que são passo a passo, um documentado de como é feito cada etapa do processo. Então, tem o setor 1 vai seguir um padrão. A instrução de trabalho vai ter esse padrão, passo a passo. Criar procedimentos. Então, todos os setores têm que estar padronizados. Então, é hora de criar toda essa documentação de uma forma oficial. O segundo passo da implementação é a coleta de dados. Então, assim, junto com uma equipe, pessoal da qualidade, gerência, supervisão, os colaboradores, definir o que vai ser coletado, a frequência que vai ser coletada. Uma vez por semana, uma vez por mês, todo dia. Então, é o momento de definir isso. Então, assim, se você não analisar bem o que vai ser coletado, você pode ter alguns dados que não vão influenciar em nada no seu processo. Então, você pode ter uma visão que tudo está ótimo, na verdade não está.
Ou então algo, nossa, não melhora, nunca está melhor, porque você coletou o dado errado. Então é importante saber o que coletar, quando coletar e de onde coletar esses dados. E também quem vai ser o responsável ou os responsáveis por isso. Ou um sistema criado. Caso tiver um sistema, já ajuda bastante. Se não, tem que definir quem que vai fazer essa coleta. Por exemplo, uma pessoa tem uma folha de desvios, né? Tem alguém responsável que vai todo dia coletar aqueles dados e inserir numa planilha, por exemplo. O último passo da implementação são os treinamentos. Então é o momento de treinar gestores, líderes, colaboradores, baseado nas instruções de trabalho e nos procedimentos. E também é o momento de mostrar a todos eles a importância da qualidade, da padronização, de onde estão os documentos, que como cada um tem uma instrução de trabalho, um procedimento, saber onde está isso. Por exemplo, se está no sistema, se está impresso, enfim, né? Então é o momento de explicar tudo, seguindo aquele passo a passo e também conscientizando sobre a cultura da qualidade. Tá, a terceira fase da implantação do SGQ é a auditoria interna. Então, nesse momento, o auditor vai verificar se todos estão seguindo as instruções de trabalho, os procedimentos, se os treinamentos forem eficazes, né? Então, você vai auditar um setor, os responsáveis ou o responsável que está executando a tarefa naquele setor, ele tem que estar seguindo as instruções, passo a passo, padrão, e entender a importância da qualidade, né? Assim como saber onde estão os documentos para ele poder executar as tarefas dele. Nisso o auditor vai encontrar se tem alguma não conformidade, que é algo que não está atendendo, que não está certo ali, ou então atende parcialmente, que tá faltando, tá assim, tá funcionando o processo, mas não está 100%. Tem algo ali que não está legal, então não está atendendo 100%. E se tem alguma oportunidade de melhoria, que às vezes o processo está indo bem, só que tem algo que pode melhorar. O auditor tem essa liberdade de poder, olha, isso aqui pode melhorar o seu processo. Tal coisa se fizer, então, aí depende do que o auditor vai observar no momento. Feita a auditoria interna, tem uma reunião com a alta direção, com os gestores, para um plano de ação. Então o auditor mostra o resultado e a gestão vai ter que ter alguma atitude para resolver aquilo, estudar se a oportunidade de melhoria é viável e ter uma análise crítica mesmo, né, de todo esse resultado. E assim ter um plano de ação baseado nisso. Junto com a auditoria também a análise de dados. Então, como eu disse, estabeleceu quais dados serão coletados, como serão estudados, analisados, e agora você tem o resultado disso. Então já teve um tempo que maturou o processo, né, baseado nessa implantação que é algo novo, e tem uma análise do que está acontecendo. Se o processo está indo conforme o que foi estabelecido pela autodireção. Então é a parte da análise desses indicadores. E a última etapa é a melhoria contínua. Então, assim, baseado nos indicadores, os resultados, a análise que foi feita, na auditoria interna que foi feita, e a autodireção, a gestão, precisa elaborar um meio de manter essa melhoria, então é a promoção da melhoria contínua. Tanto o engajamento das pessoas, como sempre bate nessa tecla, que é muito importante isso, porque se ninguém estiver ciente da importância, ninguém vai colaborar, então não tem melhoria nisso. Não adianta um gestor falar, vai lá e faça e ponto final. Não. Tem que ter uma conversa, tem que ter um engajamento ali. Eu repito muito essa palavra porque é importante, tá? Então tem que ter isso para todos colaborarem, todos poderem promover a melhoria contínua. Porque a melhoria contínua não parte só de uma alta direção, de um gestor, de um gerente, de um supervisor. Não, é de todos. Todos precisam estar com essa consciência. Pode ser que o processo esteja bem, mas a melhoria contínua não é assim, tá bom, vou deixar assim. Não é também procurar pelo em ovo. Não é isso. Você tem um processo, tá indo bem, legal, mas eu posso observar, pode ter alguma pequena melhoria, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Então, essa parte, essa última fase da implantação do SGQ, é essa visão. Então, você não ficar desesperado que tem que corrigir algo, sendo que está indo bem. Não é isso. Mas, às vezes, por exemplo, você tem um processo que está indo bem, mas você pode pôr um sistema novo que vai deixar tudo mais fácil. A informação vai ficar melhor, vai fluir mais o processo. Então, assim, é uma melhoria. Então, é válido. Então, você tem que ter essa visão que sempre algo pode melhorar. Não dá para ficar estagnado. Até por questão que o mundo, né, evolui muito rápido, novas tecnologias. Então, às vezes você tem um processo que você usa planilhas, daqui a pouco você entende que tem um sistema novo, vou usar.
É viável? É bom? Vale a pena? Então, você pode implantar, fazer teste, e nisso, se for bom, deixar definitivo. E já melhorou seu processo. Então, essa parte, essa questão de conscientização de todos. E todos conseguem ter como promover a melhoria contínua. E Renan, é baseado em tudo isso que você falou, que como é a implantação passo a passo, as dificuldades, enfim, mas quanto tempo para implantar? Depende, gente, tudo depende. Porque depende do, como eu disse, engajamento das pessoas. Renan, só fala isso. Mas o engajamento das pessoas depende de a colaboração de todos, porque só uma pessoa fazendo não vai dar conta, duas pessoas, depende da empresa, depende de muitos fatores, precisa de mais pessoas fazendo. Então, o tempo que vai levar isso depende, o custo disso também depende, é muita coisa que depende. Precisa sempre conversar, quando vai fazer uma análise disso, o diagnóstico, é esse momento, então é isso que precisa ser feito, baseado no que precisa ser feito, vai se ter uma ideia de quanto tempo leva. Só que esse tempo pode se estender. Então depende muito da colaboração de todos, tá bom? Então é isso, gente. Como eu disse, é um vídeo bem resumido mesmo, é bem simples, né, do passo a passo do SGQ. Conforme os outros vídeos eu vou explicando cada passo, cada etapa, de uma forma mais detalhada, mas eu quis mostrar aqui para vocês de uma forma mais ampla, né, de como é feita essa implantação. E assim, na minha visão, Renan, implantar o SGQ é complexo, sim, porque tem um passo a passo, tem muita documentação, muita análise, que em resumo é isso, né? Só que o que eu bato assim no pé é engajamento de pessoas. Pô, Renan, mas você é chato, só fala de engajamento. Mas isso, gente, é crucial, tá? Porque o passo a passo desse SGQ, por mais complexo que seja, você tem um manual disso, né? Então você segue esses passos. Só que lidar com pessoas não são números, não são robôs, não são documentos. Pessoas, cada um tem sua visão, seu sentimento, enfim. Então, você conseguir colocar na cabeça da pessoa a importância da qualidade, da padronização, isso que é difícil. Isso, gente, é autodireção, os supervisores, gestão, colaboradores, todo mundo envolvido na empresa é uma pessoa e cada um vai ter uma dificuldade, talvez sim ou não, né? Uma dificuldade da pessoa entender isso. Da pessoa, não, eu sempre fiz dessa forma, por que eu tenho que mudar? Porque a gente tem disso, né? Então, é importante trabalhar a autogestão, RH, a própria qualidade, fazer a pessoa entender que um lugar que tem padronização, tem todo um processo, tudo tudo certinho, deixa o ambiente de trabalho muito melhor. Então, conversar com eles, olha, aqui é importante ter isso, você vai ver que vai ter toda uma informação correta, vai ter menos estresse, vai ser uma coisa mais agradável de trabalhar. É questão de como a empresa vai fazer isso, essa implantação dessa cultura, é muito importante, tá? Então, eu bato na tecla disso porque eu sou um que vivi isso. E eu falo, é importante, se a empresa faz bem feito, é show de bola. Então a empresa tem tudo para dar certo. Então é isso, gente, espero que tenham gostado, espero que eu possa ter ajudado. Como eu disse, é uma explicação muito breve, bem resumida, e eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa um like aqui, já se inscreve no canal, ativa o sino pequenino para novos vídeos, e a gente se vê na próxima, tá bom, gente? Muito obrigado.